O calor das ruas fez o governo apresentar a ideia inicialmente de constituinte e depois plebiscito para a reforma política. A constituinte, considerada inapropriada, juridicamente caiu. Plebiscito veio, Planalto recuou e agora volta a ser cogitado. A constante indefinição do governo mostra que o Planalto está perdido em dar uma resposta esperada para a população. A reforma política precisa de plebiscito ou basta o Congresso trabalhar, discutir e votar? Uma coisa é fato, o povo não foi às ruas para pedir plebiscito. Foi às ruas por um sistema de saúde que funcione, uma política menos corrupta e um transporte coletivo justo e de qualidade. Esse é o assunto do Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Você pode interagir aqui conosco, mandando a sua pergunta, a sua opinião. Estamos com um time de peso hoje aqui no Conversas Cruzadas, que é o conversas@tvcom.com.br e também pelas redes sociais. Hoje nós recebemos o presidente estadual do PT, José Fritti. O programa recebe ainda o secretário da Grande Florianópolis, deputado estadual pelo PMDB, deputado Renato Rini. Aqui conosco ainda o presidente estadual do PSDB, o ex-governador Leonel Pavão, e ainda está aqui conosco o vice-presidente do PPS em Santa Catarina, Luciano Formigueri. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Cresci 40 anos, confiança e seriedade como maior patrimônio. Cartão Queires, o que você imaginar dá para levar. Bom, é o seguinte, como o nosso assunto ele é muito denso, eu peço objetividade de todos e o modelo do programa é debate, né? Os senhores fiquem à vontade para interagirem. Queria começar com o presidente estadual do PT, prefeito José Fritti. Prefeito, essa pergunta vai ser a mesma para todos, né? Plebiscito, a favor, contra e por quê e como é que se faz? Boa noite. Boa noite. Primeiro, a proposta do PT, nós fizemos um processo de um projeto de iniciativa popular, colocava a constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Por que o PT chegou a essa conclusão? Porque a quarta tentativa nesses últimos 3 anos para votar a reforma política foi por beleléu no último mês passado, quando o Henrique Fontana era o relator e foi colocado em votação e o Congresso não respondeu. Com a mobilização que teve, um dos pontos fortes que apareceu era a questão da representatividade política. Cada vez menos a representação da vontade popular está lá no Congresso Nacional ou na representação política. Então a reforma política é a pauta. E aí a presidenta Dilma exatamente coloca o debate sobre primeiro a Constituinte, que foi, por razões até, eu acho que constituinte exclusiva, ela não é uma quebra de um processo de estabilidade democrática, porque é específica para fazer a reforma política. Mas havia instabilidade jurídica, esse assunto já recuou, né? E aí se fez o plebiscito. Então nós do PT entendemos que precisa fazer um processo de mobilização da sociedade, porque pelo atual Congresso não vai ter mudança. Mas o governo não tem maioria no Congresso. Não é um problema de governo, ali não é um governo de governo. Não é uma questão de articulação política, então, já que tem maioria... Governo, não, porque faz 16 anos que está lá a reforma política e não anda. Porque vamos pegar o ponto central, financiamento privado empresarial de campanha. Esta é a fonte de toda a corrupção no Brasil hoje. É quem financia a campanha. Hoje um deputado federal, para a campanha, gasta 4 vezes para fazer a campanha dele do que ele ganha em 4 anos de mandato. Tem alguma coisa errada. Uhum. Quem que paga a diferença? Uhum. Então, tem, na verdade, a questão do financiamento privado empresarial, ele contamina todo o processo de corrupção no Brasil. Então, nós entendemos que a reforma política, lá no Congresso Nacional,
não vão querer mudar isso, porque está todo mundo bem acomodado através desse sistema de financiamento privado. Presidente, inicialmente a gente vai falar de uma forma genérica, né, plebiscito, sim ou não e tal, e depois a gente vai pontualmente nas questões, né, financiamento de campanha, suplência de senador, então, voto por isso que eu estou dizendo, o plebiscito tem essa razão, de colocar para a sociedade o debate sobre, por exemplo, a participação das mulheres. Hoje de 513, tem pouco mais de 50 mulheres na Câmara Federal. Mas a questão também é assim, quem é que faz as perguntas e quais são as perguntas? Porque se a gente for pegar uma lista, dá para fazer 20 perguntas, né, para fazer uma reforma política. Mas isso o Congresso vai ter que decidir. Pois é. Bom, ex-governador Leonel Pavão, plebiscito sim ou não? Boa noite. Bom, primeiro, dizer o seguinte, o PT tem que continuar se explicando. Me desculpa aqui o Fritz, eles continuam se explicando por não executarem o que o povo pediu, por não executarem os compromissos de campanhas e para tentar justificar esse movimento das ruas. E para tentar amenizar ou tentar levar as coisas, dizer que iam fazer algum projeto para acabar com a mobilização de ruas, a Dilma, com orientação não sei de quem, a presidente, vamos fazer um plebiscito. Mais um projeto voo de galinha. Como é que pode um governo do porte do Brasil, um governo que tem já 7 anos de poder, chegando para no penúltimo ano, lançar um projeto de plebiscito, uma ideia plebiscitária, sem ter conhecimento das leis? Precisou a oposição e precisou pessoas ligadas ao judiciário para dizer, calma aí, presidente, quem te orientou está desinformado. Plebiscito não dá. Nós temos uma Constituição, temos leis. E já sentiram que não dá, tanto que recuaram. Mas agora já voltaram atrás de novo. Recuaram, mas é assim, essa é a prerrogativa da sociedade, de mudar as leis, né? É para você ver como é um governo que vai e vem, não sabe se pode ou não pode. Decide uma coisa ontem, decide hoje de manhã, outra, e à noite muda de novo. É um governo de mudança sem resultado. Isso. Não dá para fazer um projeto apenas para amenizar a situação atual do país. E reforma, se o governo federal quisesse, se a presidente quisesse, tem ampla maioria, tem inúmeros projetos na gaveta, desde a época que tu era deputado federal, que eu era do federal, que eu era senador da República, que estão lá. Infelizmente, o governo não tem interesse em tocar esse projeto à frente. Cria-se esse factoide de plebiscito, para quê? Para tentar dizer que vão fazer alguma coisa. O povo não foi pedir plebiscito, eu não vi uma placa pedindo plebiscito. Eu vi o povo pedindo saúde, educação, pedindo segurança, pedindo que o governo seja ágil nos projetos, principalmente acessibilidade às pessoas, o transporte público. Aí dá a impressão que o problema é o plebiscito. O problema que temos hoje é que o governo federal não usa a sua ampla maioria para os projetos que lá estão. Se quiser fazer uma reforma política, há tempo sim de fazer uma reforma política com os projetos lá existentes. Com os projetos lá existentes. Agora, querer jogar para a população a responsabilidade num plebiscito que dificilmente vai acontecer em função do tempo, é querer jogar a sujeira por baixo do tapete. Ok, bom. Então, acho que essa é uma saída que o governo está tendo para tentar amenizar esse movimento popular do Brasil. Vamos completar o ciclo aqui, deputado. Plebiscito, sim ou não? Por quê? Bem, esse movimento que surgiu, emanou das ruas, ele demonstrou insatisfação com vários aspectos aí, principalmente nessa questão da saúde, do transporte urbano, segurança pública, educação e reforma política. É um assunto extremamente complexo e não vejo condições de se tratar de um assunto com essa complexidade num curto espaço de tempo aí que nós temos, já que nós vamos ter eleição para o ano que vem. Como disse bem o Pavão, se o governo quiser, que tem ampla maioria no Congresso, tem condições de discutir sim a reforma política
no próprio Congresso. Nós temos exemplo aí desses projetos que foram votados agora, por pressão popular, se votaram vários projetos que estavam adormecidos há vários anos lá no Congresso Nacional. Então, basta ter vontade política de realizar e fazer. Muito bem. Luciano, tua opinião. Plebiscito, sim ou não, por quê? Boa noite, Renato. Boa noite a todos os colegas que debatem aqui conosco, a quem nos está acompanhando. Na verdade, o PPS é favorável a plebiscitos, referendos. O que não é favorável é um plebiscito nesse momento e da forma como o governo apresentou. Um plebiscito no afogadilho para tentar fugir da pressão social. Haja visto que governar não vem com manual de instruções, e talvez no manual de instruções não estava lá passeatas com milhões. E aí ficou difícil para o governo entender o que estava acontecendo. É claro que nós entendemos que a participação popular, inclusive, não só através do plebiscito, mas de ferramentas que busquem compreender os novos formatos de organização da sociedade para que possa ser discutido, inclusive, quais perguntas irão ser selecionadas num plebiscito ou numa consulta popular como essa, num processo mais longínquo. Com relação à vontade política, eu quero dizer que nós temos acompanhado que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, virou uma casa refém do Executivo ao longo das últimas 2 décadas. Tanto no governo Fernando Henrique, quanto no governo Lula e Dilma, nós temos acompanhado o Congresso caudatário do Executivo. O Fernando Henrique, por exemplo, aprovou no Congresso Nacional a reeleição. Tinha maioria para aprovar a reeleição. Era o momento, talvez, de fazer uma reforma política e apresentar alguns problemas. E o governo Dilma, agora recentemente, tentou impedir a formação do partido da Marina Silva, da Rede, que é uma candidata em potencial para disputar a presidência da República, da noite por dia, com pressão, com o seu rolo compactador no Congresso Nacional, votando o que queria. Então, tanto o governo Lula, quanto o governo Fernando Henrique, quanto o governo Dilma, tiveram maioria no Congresso para fazer as reformas que fossem as reformas que a população queria. Só não tiveram a vontade política Então, nesse ponto de vista aí, na comparação com os 2 governos, FHC e do PT, Lula, as 2 reformas pensadas, tanto a questão de agora, né? Não é uma reforma, as ações que mudam com o sistema político, de impedir a criação de um novo partido da Marina, e a questão da reeleição em FHC, foram reformas casuísticas. Casuísticas, claro. Os 2 governos tiveram muito mais preocupação com as suas questões objetivas do que as questões republicanas e as questões da sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, é o seguinte... A verdade é que se teve ou não teve oportunidade no passado, é que tem um novo governo que se propôs a fazer mudanças do que o outro não fez. Se o outro não fez, o atual se propôs, já estão há 11 anos no poder. 12 anos no poder, e se propuseram a fazer o que não foi feito. Em 12 anos, se você vasculhar as gavetas do Senado Federal, vai encontrar projetos de centenas, dezenas, de projetos individualmente de cada senador. Eu sou um que apresentei um projeto para acabar o voto secreto. Lá atrás. Nem deram bola. Agora aprovaram. Mas isso não é o papel do governo. Fazer leis é o papel do Congresso. Mas o governo tem que... Então, por exemplo, líderes, o que o governo fez não teve nenhuma passeata aí que teve desemprego, salário mínimo. Por quê? O Brasil resolveu, em grande parte, as condições econômicas de muita gente. Então, a parte do que era competência do governo foi feito. Quem não fez? O Marco Maia, que foi nosso presidente do PT no Congresso Nacional, na Câmara Federal, colocou 3 vezes em votação a proposta da reforma política, que o deputado Henrique Fontana, a partir de uma negociação com todos os partidos... Chegou, Henrique Fontana? O Henrique Fontana, do PT, que é o relator, foi o relator da comissão. E o Maia? E o Maia era o presidente. Colocou 3 vezes em votação a reforma política. Então não é um problema do executivo. Mas quando é um problema do legislativo. Quando foi, por exemplo, a questão dos portos, eles ficaram 48 horas trancados do Congresso Nacional para votar, porque o governo tinha interesse e foi à custa de bilhão de liberação de emendas. Nós sabemos como é que funciona a vontade do Congresso, do Parlamento. O que acontece é o seguinte, é aquilo que o Renato disse aqui. Da reforma política, por que não interesse casuí? Não, é porque não é interesse do governo central. Por uma questão muito simples e objetiva, está cômodo como está. Construir a maioria da forma como está construída a base de liberação de emenda, está fácil. Tem que fazer uma reforma política que busque, inclusive, incluir a sociedade. Por que a sociedade está desiludida com os partidos? Porque cada vez mais se sente distante dos partidos, não pode participar. É preciso que o governo federal, o governo central, o governo da República, a presidência da República, busque ser o catalisador das aspirações populares. O sistema eleitoral hoje não permite
não permite o sistema eleitoral hoje que as bases populares ocupem cadeiras no Congresso Nacional. O governo federal tentou tirar do foco do debate a questão central, que era a questão do desperdício do dinheiro público. O financiamento de campanha é que faz um processo de seleção para que sejam eleitos os representantes que não são os verdadeiros representantes da grande maioria da população. No Congresso Nacional, por exemplo, tem 150 jornalistas. Mas a tendência é, na eleição do ano que vem, haver mudanças nesse aspecto. Sim, mas precisa... pelo movimento das ruas. Cada vez precisa mais, ter o quê? Precisa ter mudança no seu financiamento. Claro, mas aí por que mulheres não se elegem? Faz parte da 30% é obrigado a ser candidatos. Por que não se elegem? Porque a estrutura de financiamento de campanha não permite que nem mulheres e nem jovens, nem juventude possam ir para o Congresso Nacional. Quantas mulheres são presidentes de partido em Santa Catarina? Esta é a realidade hoje. Porque quem financia a campanha? Quem financia porque tem interesses. Claro. Os interesses, na verdade, o processo de financiamento de campanha virou um grande negócio. E aí, lá no Congresso Nacional, não adianta querer a vontade do governo dizer que vai fazer a reforma política e vai acabar com o financiamento privado e empresarial. Porque a grande maioria dos deputados lá querem continuar com o financiamento privado e empresarial para se eleger. Porque se tiver um outro sistema que vai ter um controle de fiscalização e transparência na questão do financiamento de campanha, é evidente que é um outro público que assume. A questão central não é o financiamento público de campanha. Esse é o central hoje. Não é a questão central. Essa é a raiz da corrupção. Não é a questão central. É a raiz da corrupção hoje. Nós percebemos que não é a questão central. Vamos pegar passagem de ônibus. Veja bem, Fritz. Vamos pegar passagem de ônibus. Por que as passagens de ônibus estão tão caras? Porque elas financiam campanha eleitoral nos municípios. Por que a planilha de transporte coletivo não é aberta e transparente para todo mundo? Porque é uma planilha exclusivamente dos empresários em conluio com quem é que se elege nos municípios. Mas o que o PT fez para mudar esse cenário ao longo desses 12 anos? Eu fui prefeito e mudei. Bom, você foi prefeito e porque mudou. Porque a planilha é municipal. A planilha não é federal. A planilha é... Não, mas a planilha não é o problema da corrupção. O Pavão também foi prefeito de Balneário Camboriú. A planilha de cálculo de passagem de ônibus, ela é municipal, pessoal, não é do governo federal. Questão central. Tá, para a gente retomar aqui a questão. Para a gente retomar a questão aqui. Nós temos que entender isso, porque senão a gente acha para a gente retomar aqui a questão. O problema é só do governo federal. E eu preciso chamar um intervalo comercial. Só uma pergunta aqui para o deputado Renato Rini. Como é que se definem as perguntas de um plebiscito, se ele de fato acontecer? Cada um quer colocar a sua pergunta ali, né? Exatamente. E essa questão da reforma política, ela é extremamente complexa e abrangente. Só para se definir as perguntas vão ter que ter muitas conversas, muitas sessões, muitos debates, porque qual a pergunta correta a se fazer? É uma questão muito difícil. E como é que a população vai se sentir em condições de responder essas perguntas? Sim. Tem que haver um amplo debate inicial. Sim. Então, por isso que nós somos contra fazer plebiscito assim nesse afogadilho. Sim. Até é possível fazer plebiscito, mas o assunto tem que ficar bastante amadurecido. Renato, tu representa o PMDB hoje aqui. Eu sei que a tua posição é uma posição clara, a posição sua, como parlamentar que é. Mas o PMDB defende o plebiscito. O Michel Temer foi... Mas não agora. Bom, não agora. Não, agora teve uma nota. Teve uma nota. Teve uma nota agora. Definiu. O PMDB, que era a favor, virou contra. Não, mas você tem a sua posição. Claro, com certeza. Nós temos que respeitar. Você está falando aqui exatamente a sua desde posição. O começo sempre defendeu o plebiscito. E estou dizendo um plebiscito. Só que sem não fizeram as contas. Foi, olha, vamos jogar o plebiscito e pronto, acalmar a população, como que se a população estivesse brigando para isso. Bom, é o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial. A presidente Dilma, estava lendo no G1 agora há pouco, disse assim, plebiscito, nós confiamos na inteligência do povo brasileiro. A gente vai para um intervalo e daqui a pouco iremos retomar o debate falando sobre financiamento público de campanha. Até já. Reforma política, plebiscito, os nossos assuntos hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Agora vamos pontuar aqui, vamos falar de reforma política. Se fala muito, presidente, de financiamento público de campanha. Será que já falta dinheiro para tanta coisa, saúde, educação, transporte de qualidade, enfim, aí o contribuinte brasileiro vai pagar ainda a campanha? E será que o correto, se fala, mas então vamos acabar com o financiamento empresarial? Não dá para fazer o seguinte, você proíbe na reforma política o financiamento empresarial. Mas não precisa ter financiamento público de campanha. Faz o seguinte, os partidos vão se manter com
doações, com eventos e com doações de pessoas físicas. Eu tenho defendido Sem que a forma que se fala aí, financiamento público, está equivocada. Na verdade, é um financiamento partidário. Que pode vir. Hoje já vem o fundo partidário, que é resultante das multas. Aliás, há quem defenda o fim do fundo partidário. Até o fim do fundo partidário. Mas o financiamento deve ser partidário. Hoje, o que acontece? As pessoas têm o argumento de que custa mais caro para a sociedade, esse negócio de que Mas hoje o mais caro é o financiamento privado empresarial. Porque o financiamento privado empresarial transforma o quê? As licitações acima superfaturadas. Sim, paga antes para receber depois. Toda corrupção tem a sua origem aí. É só para analisar município, analisar Estado, analisar União. Toda a raiz do processo de corrupção está na hora que se encaminha o processo de quem se elege. E quem se elege através de quê? Com que recursos? Que tipo de recurso? Então, buscar alternativa que não permita que tenha esse financiamento privado empresarial, pode ter até um sistema que o próprio Henrique Fontana tem defendido, e vários, que é o relator lá da comissão, de que possa ter, por exemplo, contribuição da pessoa física, no limite que hoje, inclusive tem um limite legal hoje, do cidadão individual de fazer a sua contribuição para o partido, e não para candidato. Para fazer pro partido. E o partido, daí sim, faz o processo de campanha. E aí nós defendemos também a questão da lista, porque pela lista partidária nós vamos fazer o debate sobre os projetos de cada partido. Hoje, pela forma que é, o partido não existe, não tem debate nenhum, porque só se fala das ideias e das propostas de cada candidato. Só que lá na frente o candidato muda de jeito. A questão da lista vai impor a ditadura dos partidos. Vai retirar o poder, vai retirar o poder do eleitor. Mas hoje já tem a lista. Mudar o processo de renovação quantos candidatos teve o PMDB na última eleição? É a lista. Essa discussão. É a lista do PMDB. É a lista do PT. Mas a lista vai estabelecer... Pessoal, vamos entrar na lista daqui a pouco. Estamos sabendo o que é lista. Exatamente. Agora, a lista vai estabelecer pessoal, o primeiro... Senhores, nós vamos retomar o financiamento público aqui para a gente esgotar esse tema. A sua opinião. Bom, na verdade, eu não sou totalmente contra o financiamento público de campanha. Eu acredito que o financiamento público de campanha pode contribuir com aqueles que têm menos condições de fazer uma campanha. Mas só que o financiamento de campanha pública para a campanha política, ela não elimina a doação financeira. Mas não fica mais fácil. Ela elimina no papel. Mas a contribuição, você acha que um presidente da República fazer uma campanha com valor que coloca de vez em quando aí na prestação de conta, sempre, dificilmente se presta conta 100% do que se gasta. Dificilmente. Então vai ter o financiamento público de campanha, e vai continuar tendo algumas doações. Só que os que não têm poder aquisitivo, Fritz, esses serão beneficiados. O que eu acho que tem que fazer é financiar o partido... O partido, um fundo partidário, e o partido destina, proporcional dentro das suas regras, ao seu candidato. Então, daqui a pouco também vai ter o dinheiro, fundo de campanha, e o cara vai começar a arrumar comprovante para dizer que gastou na campanha. O cara vai ser candidato só para poder ter será que precisa de dinheiro público? Não dá para ser acabar com a doação empresarial e somente... Eu não sei, até agora não explicaram de onde vem o recurso para financiar as campanhas. A não ser que o mesmo percentual que está em lei para as empresas contribuírem seja destinada ao público e o público distribua. A não ser que a repartição seja para o poder público, vai captar e redistribuir. Porque se tirar o dinheiro único... não, mas daí seria uma lei Rouanet da eleição. Se tirar... Imagina o partido captar no mercado. A não ser, eu falo. Porque se tirar o dinheiro público em si, do poder público, em algum lugar a corda vai estourar. Vai faltar dinheiro para a segurança, para a saúde, mas daí não tem lógica. E financiou a campanha mas aí não tem lógica. Imagina, o partido vai buscar no mercado
doação para ir para o governo, depois volta para ele. Isso aí é o sistema igual. Não tem esse tipo de recurso. Só muda o caminho, mas a lógica é a mesma. Empresas, eu acho que não deve. Por isso que ela não passou. E não deveria. A minha opinião, não sei da questão do meu partido, eu falei igual ao Renato. Eu, por exemplo, se eu estivesse lá, eu não aprovaria uma lei que o fundo seja público, exclusivo de público. Porque senão, porque ou está sobrando dinheiro, ou vão rodar a máquina. Sim. Porque de algum lugar você tem esse dinheiro. É óbvio. Mas a nossa proposta é de que, mesmo que seja a doação individual de uma pessoa física, não possa ser para candidato, seja pro partido. Tá, mas financiamento porque hoje público... a diferenciação é um candidato de um partido tem uma montanha de dinheiro para fazer campanha, o outro não tem nada. Tá, e financiamento público? Nós defendemos financiamento partidário. O teu partido defende o quê? Mas com dinheiro público. Através de recursos, inclusive do fundo partidário. Tá, mas com dinheiro Também dinheiro público. O que o PT defende é nacional? Também com recurso público. Então é financiamento público. Então é do orçamento. Mas também dinheiro do orçamento. Essa é uma opinião sua. Ok. Mas isso pro partido, ok, não para candidato. Deputado, a sua opinião. Eu sou de opinião de que não deve ser proibido realmente a doação por empresas, ser estabelecido que a doação pode ser exclusivamente de pessoas físicas, com limite, e financiamento público só dos recursos que hoje já são destinados para o fundo partidário e para o partido. Porque senão a gente corre um sério risco aí de avançar em recursos que vão fazer falta para a educação. O que deve acontecer? Aqui deu que o prefeito forneceu o material, o santinho, não vem dinheiro. Vai fornecer o material. Porque não explicaram para mim até agora o que vai ser. Você sabe? Porque eu não sei. Isso é custo. Vão dar dinheiro? Tudo é custo. Ou vão dar o material? Sim. O material. Luciano, a tua opinião, hein? A minha opinião é a opinião do meu partido, que muitas vezes não necessariamente é a nossa, né? Mas, enfim, a nossa posição é posição favorável ao financiamento público. Mas não basta ser favorável ao financiamento público na forma como está constituído hoje, inclusive, os elementos de fiscalização do gasto de dinheiro. Se você for acompanhar, viu, Renato, a questão das prestações de contas dos candidatos, aquilo é uma obra de ficção. Assim, né? Esses dias, depois eu fui candidato a vereador, perdi a eleição, e fiquei em Florianópolis. Aí eu estava vendo depois a prestação de contas do candidato vereador, 300, 400, 500 placas, 5, 6 mil reais de gasto. Isso não existe. A primeira coisa que tem que fazer é fortalecer os tribunais de fiscalização públicos para que eles fiscalizem de fato como é gasto o dinheiro de campanha. Essa é uma questão fundamental. Segundo, não dá para imaginar que hoje o povo já não financia as campanhas. O povo financia as campanhas. Já tem financiamento público hoje. Financiamento público na corrupção sistêmica. Hoje nas obras. Sim, ou você acha que uma construtora, uma empreiteira, que vai lá e bota 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões na campanha de um candidato a vereador ou a deputado, ela está colocando aquilo por elementos ideológicos de apoio àquele cidadão? Poucos são. O indivíduo, sim. O indivíduo colabora naquela pessoa que ele se identifica, naquele cidadão que ele acredita que vai representar suas ideias. Mas a grande maioria das empresas, não estou generalizando, mas é proibido a grande as empresas que prestam serviço aos governos fazerem doações. Sim. Não é permitido. Aí elas utilizam. E a história minha do transporte coletivo. É proibido como? Não pode financiar, mas... Pavan, não pode financiar. Vocês não são ingênuos, né? Foi governador, foi prefeito. Ora, é claro, ela não doa para o candidato, ela doa para o partido. Claro. Mas ela já doa com um carimbo. Olha, eu estou aqui botando no caixa de tal partido tanto, mas vai para aquele cara lá, porque foi ele que arrecadou. Então, na verdade, a população tem que compreender que mesmo hoje, de maneira indireta, ela financia as campanhas. Ela financia a campanha na corrupção sistêmica hoje do Estado. Nós precisamos, como eu disse lá atrás, não adianta nada debater plebiscito, reforma política, financiamento público, nenhuma dessas bandeiras, se nós não criarmos elementos de transparência nas relações políticos partidárias na sociedade, novos elementos de participação popular. Por que tem transparência hoje nos órgãos públicos todos? A gente sabe o salário, diária, e não tem transparência quanto é o salário do dirigente partidário, quanto se gasta nos partidos. Como é que tem que ter site de transparência também para os partidos, para todo mundo saber como é que funciona isso. Por que nós defendemos um único caixa de campanha que seja o partido? Porque daí o TRE de Santa Catarina vai fiscalizar quantas contas de campanha. 15, 20, quantos partidos tiver. Hoje, do jeito que está, o TRE tem que fiscalizar cada conta de cada candidato individualmente. E aí não tem fiscalização.
Aí não consegue pegar tem um mais ou lógica, outro. tem mais lógica. Então, por que nós defendemos que o recurso todo, vindo, sei lá, de onde vier, ele seja partidário? E não como hoje acontece, que cada candidato vai fazendo a sua conta, vai buscando o seu recurso. Porque isso vira facilita a fiscalização, né? Vira o que está hoje, que ninguém controla, ninguém fiscaliza e ninguém consegue nem averiguar quem é que está fazendo doação individual. Ilegal. A origem dos recursos para a campanha, ainda nesse tema, sobre o fundo partidário. Estava lendo uma tese dando conta do seguinte: acabar com o fundo partidário. Sob qual argumento? De que a sociedade, todo contribuinte brasileiro, financia partidos com os quais ele não se identifica. Ele tá financiando, ele está bancando um partido, a divulgação de ideias, de ideologias de um partido que ele não defende, que ele não se identifica. Inclusive tem muitos partidos, dá para dizer, hoje no Brasil. Todo, né? Sim. Hoje no Brasil nós temos muitos partidos que são só cartoriais, com exclusivamente a possibilidade de captar os recursos do fundo partidário. Mas isso existe hoje. Viu, Fritz? Mas a gente também não pode... Assim, às vezes é muito fácil fazer o discurso fácil. Né? Mas não é... Às vezes a gente também tem que enfrentar certos debates com tranquilidade. Quer dizer, por exemplo, se você acabar hoje com o fundo partidário, quem que vai ter recurso? Vai ter recurso àqueles partidos que estão instalados nos governos. Tu não vai possibilitar que novas ideias, que novas aspirações, que novos movimentos, que inclusive com os quais a população se identifica, tenham um mínimo minimorum para poder arrancar, para poder começar o seu processo de construção até da democracia. Então, porque o beneficiado é quem está no poder. Nós, inclusive, quando éramos minoria, nós lutamos muito para garantir os direitos das minorias dos pequenos. Nós não podemos agora, quer dizer, chegar a fazer um discurso fácil de que não, tem que acabar. Não pode acabar. O fundo partidário, na minha opinião, ele é importante. O que tem que ser feito? Tem que fiscalizar como funciona esse fundo partidário. Porque esse próprio fundo partidário criou uma casta de iluminados nas instituições partidárias que são profissionais de partido, que se acostumam. Então, como tem transparência para cargo público, como o fundo partidário é um dinheiro público, tinha que ter site de transparência também para ver como é gasto o dinheiro dos Deixa eu ver a opinião do pessoal que está... Apesar de que isso existe, só que a forma como é feito... Quando a questão não é aberta. O site do TRE tem lá os gastos... Bom, pessoal, e as seguinte, despesas que vamos ver o seguinte, antes do intervalo, vamos ver o que está chegando no telão aqui. Poli, em Florianópolis, por telefone, uma das questões mais importantes é que nós temos um Congresso sem credibilidade. Não seria interessante nomear uma comissão formada pela sociedade civil para formular um projeto de reforma política com pontos inegociáveis? Pois é, mas aí a questão também, Poli, é a seguinte... Já existem parte, né? Tá, mas quem nomeia? 1% da população brasileira... Eu acho que o que apareceu 1% da população brasileira, divididos em até, no mínimo, 0,3% de cada estado de eleitores, podem criar projetos e apresentar... Projeto de iniciativa popular. Mas eu acho que um outro tema que apareceu... Já existe, já é prerrogativa na Constituição. Acho que um outro ponto que apareceu, falando desse assunto que apareceu muito nas mobilizações, que é um pouco essa questão do descrédito da questão da política, é porque o processo nosso da democracia representativa, ela não satisfaz o desejo de grande parte da população que hoje participa do processo político só no voto. Então, o que nós precisamos avançar, eu acho que muitos países já estão avançando para o terceiro estágio e nós apenas estamos no primeiro, que é hoje nós estamos vivendo a democracia representativa. Nós precisamos avançar para a democracia participativa e já tem países que vivem sistemas de democracia deliberativa, que não é só os representantes que decidem as leis, mas a população é consultada por determinados temas. Vamos pegar a questão ambiental, onde toda a população acaba votando, independente do que está tramitando no Congresso Nacional. Então, eu acho que mas nós... é uma questão cultural, né? Sim, mas eu acho que nós, Brasil, precisamos avançar. Bastante essa questão cultural. Acho que nós vivemos isso, por exemplo, o orçamento participativo. Não, mas há um receio nessa linha de raciocínio, há um receio de que isso seja uma espécie de golpe para uma ditadura de esquerda. Já ouviram sobre isso? Eu tô dizendo, mas isso aí é a conclusão de quem não quer avançar. Aí você muda a Constituição, permite reeleição, permite reeleição. Assim, as instituições do Estado... É o que aconteceu na Venezuela. Tem que ser fortalecida. É o que eu estava dizendo aqui. Na verdade, nós temos 1889 a 2013, 180 anos de democracia. 130 anos de democracia, não, de república. De república. Nesses 130 anos de república...
Nós passamos por um vasto período de ditadura. Então, o nosso Estado, isso é importante também a gente compreender, o nosso Estado ainda é um Estado embrionário. Nós tivemos agora, acabou a ditadura, aí teve o governo Collor, que foi aquela tragédia, hoje ele até está com a Dilma lá sendo base de apoio, mas tivemos o governo Collor, a Dilma ajudou a levar um caminho do processo do Collor. Tivemos o Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Quer dizer, nós tivemos, agora que nós estamos indo para 20 anos ininterruptos de democracia. Então, o fortalecimento das instituições de Estado é importante, e é importante também que, inclusive, nós compreendamos o papel. Hoje o povo não sabe o papel do parlamentar. Quem foi candidato aqui sabe, o povo pensa que o parlamentar é o cara que vai fazer rua. Então, não é isso. Então, nós precisamos, é um processo de educação. A minha fala não é de negação da democracia representativa. Nós precisamos avançar. Democracia representativa é na base do que está hoje, mas construir instrumentos de participação popular mais amplos do que simplesmente o que hoje vai cada 4 anos eleger alguém. E ainda quando vai ver, o cara já trocou 3 vezes de partido. Se for tudo para plebiscito, não precisa 3, 4 anos. Vamos fazer o seguinte. Os partidos também deveriam se preocupar mais em oferecer condições à população de conhecer política, fazer curso de formação política. O PMDB tem feito bastante esse trabalho através da Fundação Ulisses Guimarães. Todos. Nós também. Todo mundo partido. Eu estou falando do PMDB porque é o que eu conheço. Os partidos deveriam cada vez mais fortalecer. A reforma ela não está vinculada apenas na questão do fundo de campanha, do plebiscito. Nós estamos aí pedindo uma reforma que atenda os anseios da população. O povo está reclamando pela por falta, serviço. Pelo serviço. Não é questão. Por correção. Essas coisas são coisas mínimas que dá para discutir. Mas aí que eu volto a dizer. Nós estamos puxando por um setor. Por que a tarifa está tão alta? Porque depende de uma decisão política, de quem se elege. Essa é a questão. Por isso está no centro da questão política. Bom, é o seguinte, eu preciso chamar intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para falar de voto secreto, de manutenção das coligações partidárias. E aquela história também, né? O senhor estava falando agora há pouco também, né? Que é o seguinte, né? O vereador se elege, fica uma semana no cargo, depois vira secretário. Deputado se elege, fica uma semana no cargo, depois vira secretário também. A gente vai para o intervalo até já. Reforma política, plebiscito, os nossos assuntos hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Vamos pontuar aqui então. Fim das coligações partidárias. A presidente Dilma lançou a ideia, né? 5 pontos. Ela colocou assim, manutenção ou não das coligações partidárias. É o 4º ponto para o Congresso discutir. Enfim, nas coligações partidárias a gente tem o toma lá da cá, né? Fim das coligações proporcionais, né? Deputados e vereadores. Manutenção. Vereadores, deputados. Hoje não é a coligação majoritária. Essa que é coligação não é proporcional. Sim, não. Tá, mas e aí? Para deputado e vereadores. É uma proposta para ser debatida, né? Claro, ser debatida. Nós somos a favor. Que realmente tem que terminar com isso. Um partido pega um candidato apenas, vai lá, negocia o tempo de televisão que ele tem, 30 minutos, segundos, 40 segundos, 1 minuto. Aí negocia com o partido e apresenta um candidato só. E acaba concentrando em cima dessa pessoa e com muito mais coisa de se eleger. Aí o partido que tem um certo benefício popular, um prestígio popular, ele distribui seus votos sobre os 30, 40 candidatos e acaba não elegendo e fortalecendo a outra candidatura. E depois acaba esse negócio de você ter que estar comprando o candidato. Ele vai lá, problema pequeno, e ali você fortalece e nós te colocamos na coligação e você fica dono dos 293 diretórios do Estado. Acaba esse negócio. Você tem que fazer com que o voto de cada candidato, de cada partido, seja respeitado. Ele que seja prestigiado com a maioria do voto. E não uma pessoa única se beneficiando com os demais votos de uma legenda. Então nós temos que acabar com as coligações proporcionais. Até para evitar que esses partidos surjam partidos por aí que nem igrejas. É muito partido. Nós, por exemplo, defendemos também que além da reforma política, tem que ter uma reforma partidária. Quer dizer, um processo novo da legislação partidária. Porque é o seguinte, no estado de Santa Catarina deve ter uns 5, 6 partidos que têm diretórios municipais na grande maioria dos municípios. A grande maioria dos partidos de Santa Catarina são comissões provisórias.
Aí a comissão provisória é constituída ao belo prazer de quem está no comando do partido, inclusive no Estado também às vezes é comissão provisória. Então nós defendemos que é preciso fazer também uma reformulação da legislação, da organização partidária, ou seja, construir instrumentos democráticos internos que sejam garantidos em lei para todos os partidos. Deputado, isso nós defendemos. E o fim das coligações proporcionais é uma bandeira nossa muito antiga, que nós entendemos que é também a forma de fazer com que não tenhamos partidos exclusivamente cartoriais. Por que não se aprova? Cartoriais. Eu falo com cada partido do Brasil, os grandes pelo menos. Os grandes. Eu fui senador da República. Não existe um senador, fui deputado federal, não existe um deputado federal que não queira uma reforma política. E por que não acontece? Todos querem a reforma política. Querem e não acontece. Você fala com o PMDB, que é o fim da proporcional. O PSDB, fins proporcionais. Vamos dizer por que não. O fim. Mas não se termina. Qual é o interesse? Não é casuísmo? Casuísmo. É casuísmo. Para manter a grande maioria no Congresso. Hoje, 30% das mulheres são obrigadas a ter candidaturas mulheres. Aí lá no último debate que teve sobre a reforma, entrava essa questão de que garantia de 30 mulheres eleitas. O que aconteceu? Os deputados começaram a se olhar e dizer quem é que vai ficar fora de nós da próxima eleição. Porque para garantir 30 mulheres, são 130 vagas, se eu não me engano. Hoje tem quantas? Tem Fritz, 52 Pavan. mulheres. Eu preciso Aí, por aqui isso que eu digo discordar que as de coisas vocês. não andam no mundo. Inclusive porque do meu amigo Renato. É interesse pessoal. Vamos lá. Por gentileza, isso é bom para o debate. Eu vou ter que discordar. Claro, é bom, isso é bom. Porque, na verdade, se fosse acabar com as coligações, elas têm que acabar, inclusive, na majoritária. Mas tem que acabar na majoritária, na proporcional. Porque qual que é a lógica? Nós temos que buscar a lógica da coligação. Se ela foi desvirtuada, é como foi desvirtuada a lógica do parlamento, foi desvirtuada a lógica da independência entre os poderes, foi desvirtuada uma série de princípios republicanos. A coligação é algo que existe para que aqueles partidos, e os partidos têm que ter consistência ideológica, o nosso tem, e eu falo isso com absoluta tranquilidade, tá certo? Os partidos têm que ter consistência ideológica para se aproximar em coligações por afinidade de ideologia, por visão de Estado. Não existe isso, rapaz. Não, mas Você está vendo aí o PSD com o PT. Mas não existe. Nós estamos vendo que ideologia. Os novos nomes do PSB agora. Não é porque não existe ética que nós vamos ter que abrir mão dela. Pessoas Não é que porque não existe- que diziam que era da direita, agora estão num partido de socialistas. socialista. Não existe isso. Nós temos que acabar com essa história. Não, mas nós temos que buscar. Dizer que tem que coligar-se com um partido científico, se identifica com aquele que dá oportunidade. Aí sim, devia ter uma Não lei, tem então. ideologia mais, Tem que ter uma lei. Mas É de nós temos esquerda, que buscar resgatar Perdoe aqui o isso, Fritz, não abandonar mas isso. O PT botou a ideologia no lixo. Não. Chamou o PP, chamou o DEM, chamou o PSD. Isso a gente sabe. Assim como o PSDB também na época do Mas, Fernando Henrique. nós O que estamos eu dizendo, tô- o que nós eu tô estamos querendo dizendo. dizer, Mas tu ô, também Pavan, então jogou o que eu tô a querendo ideologia no dizer- lixo. Claro. Tu era do PDT e foi pro E foi pro PSDB. PSD, porque eu mudei. Não, mas assim, ó, eu não quero entrar no debate individualizado. Eu quero dizer que nós não podemos rasgar uma aspiração, uma disposição em construir partidos ideológicos, porque senão nós vamos estar também deixando de conquistar um elemento fundamental da democracia. Vamos fazer o seguinte, precisamos chamar um intervalo comercial, né? Tem muita gente participando aqui, vamos para o intervalo. Isso. Senhores, vamos para o intervalo e daqui a pouco perguntas de vocês. Até já. Conversas cruzadas aqui na TV Com, reforma política e plebiscito, os nossos assuntos hoje. Vamos ver o que está chegando pessoal em casa aqui. Então, Janine, pode ser. Fred em Florianópolis, por telefones políticos, não consegue entender o que o povo quer. Não queremos plebiscito, queremos educação, saúde, segurança, etc. Plebiscito, a essa altura, é ibope para eles. Eles querem atropelar tudo mais uma vez. Este não é o momento para um plebiscito. É o Fred. Mais uma aqui, então. Anilson Martins... Plebiscito é uma furada, que na verdade só vai desviar as atenções e acabam deixando o país na bagunça de sempre. Não ao plebiscito e sim a uma mudança geral nas leis. Mais um aqui. Poli, Florianópolis. Se o candidato for ético e patriota, não precisa de reforma política. O problema é a conduta política dos candidatos. O problema da política é a falta de ética. Por falar em falta de ética, bom... Se a gente tivesse tempo para discutir aí o que aconteceu essa semana aí, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, os dois viajando, voos separados, avião da FAB, para fins particulares,
É um negócio constrangedor, né? Constrangedor. Bom, pessoal, nós estamos na reta final aqui. Fim do voto secreto, isso aí, imagino que todos são favoráveis. Pode ser. Parece que já está sendo votado essa semana lá. Olha só. Já. A exceção... Agora todo mundo é favorável. A exceção um mês do voto atrás, secreto. Ele não tem mandato. Com a faca no pescoço, Ele né? não tem mandato. Ele tem mandato, eu tive mandato, ele teve mandato. O voto secreto só para a presidência Nós estamos das discutindo casas. aqui. Mas nem a presidência das casas deve ter. Não, é o que está sendo votado lá. Só tem voto secreto para a eleição das presidências das casas. O resto, tudo é liberado, tudo aberto. O que está em votação é isso. Que é o projeto que está lá. Exceção à semana que vem, presidência. Nós aqui somos já votou o projeto 4 da políticos. Você não tem, nunca teve mandato, já teve? Não, ainda não. Bom, ainda não teve. Ainda não, é candidato. Então. Ainda não. Mas é o seguinte, nós somos culpados. Nós não temos que nos incluir. Pode chamar todos os deputados aqui, vão ter o mesmo discurso que conosco, exceto a questão de se é referendo, se é plebiscito, ou se é essa reforma política. No mais, quase todos dizem a mesma coisa, mas não acontece. O voto secreto, não tem um que diga publicamente que é favorável ao voto secreto. Eu digo. Você é favorável? Não, voto aberto. Não tem nenhum que diz que é favorável ao voto secreto. Não, mas não pode ser. Dá a impressão de ver na época os porões da ditadura, tudo secreto. O político, o homem público, a pessoa que votou, quer encontrar no seu representante o que ele pensa e não esconder o seu voto. Para cassação, voto secreto. Para nomear um ministro, voto secreto. Isso aí tem que acabar. Claro. E eu apresentei um projeto de lei, quando era senador, no início, justamente para isso. Porque você via muito jogo seguinte: vamos dar um recado para o governo. Sim. Vamos derrubar a indicação de um embaixador. E derrubavam o embaixador para dar um recado para o governo. Bom, pessoal, seguinte, na reta final, estamos já praticamente sobre a hora. Eu queria saber, só para concluir mesmo, presidente, que a gente está sobre a hora mesmo, eu queria pegar a opinião de todos no final, para saber o seguinte: qual é o sentimento de cada um, o que vai acontecer? Teremos plebiscito antes de outubro agora, que é o limite, já vai entrar, ou vai entrar na eleição do ano que vem, não vai vigorar para 2014, presidente Fritz, o seu sentimento, agora não é opinião, meu de vontade, né? Aquilo que o senhor acredita que vai acontecer. O meu sentimento, que eu tenho viajado, andado por todo que é lugar, nós precisamos fazer um processo de reformulação da organização da representação política no Brasil. E para isso precisa ter, desde a questão do voto secreto, desde as questões, por exemplo, fizemos um processo de ficha limpa. Nós achamos que tem que ter ficha limpa. O cara que é candidato tem que dizer, qual é a ficha que tem lá nas condenações que já teve, o que está sendo julgado nos tribunais. A transparência, tem que ter mais transparência no processo eleitoral, que hoje não tem. Então, eu acho que isso tudo que está aí vai ser um movimento que, com certeza, se vai ser agora o plebiscito ou não, mas isso é irreversível, as mudanças que precisa fazer na questão política do Brasil. Deputado Renato Henning, vai ter plebiscito? Eu penso que não, esse é um assunto que tem que ser mais amadurecido. Quem sabe, junto com as eleições do ano que vem, vejo possibilidades, mas agora, no curtíssimo prazo, é complicado. Luciano? Não, eu acredito que não vai ter plebiscito e nós somos contra o plebiscito. No futuro, o ideal seria um referendo balizado por um debate no Congresso Nacional, respeitando a instituição do Estado Democrático. Acho que o que é fundamental, viu, Renato, é o grande plebiscito das ruas. É o povo continuar nas ruas pressionando, cobrando, participando ativamente, para que a gente possa continuar esse processo de mudança que a sociedade brasileira está construindo e deve continuar construindo. A verdade, se está discutindo alguma coisa hoje, é em função da pressão das ruas. Senão nós seríamos tudo a mesma coisa. Não vai haver plebiscito e acho que não há tempo para isso. O que eu vejo é o seguinte: haverá alguma mudança se a presidenta quiser. Ela tem maioria na Câmara Federal, tem maioria no Senado Federal e ela poderá buscar os projetos já existentes e pedir a sua maioria para que os aprove. Haverá mudança agora para essas eleições e já rapidamente nos recursos para a educação, para a saúde, para a segurança, para a mobilidade urbana, para o meio ambiente, se a presidenta quiser. Se ela não quiser, não vai acontecer nada. Senhores, obrigado pela atenção de todos. Grande programa, hein? Parabéns aos senhores.
pela transparência, né? Até eu estava comentando com os senhores aqui no intervalo, né? Um momento meio que surrealista, né? Que eu achei interessante e cumprimento aos senhores, porque ninguém aqui disse, não, no meu partido não tem. Quer dizer, se falou aqui de forma aberta da questão da corrupção, do toma lá da cá, de que aquele que financia a campanha vai receber lá na frente, e desse jogo político. Obrigado pela atenção de vocês. Conversas Cruzadas volta amanhã. Tchau.